você gosta de XY, mas também gosta de Z. Ai, gente, sofrimento, você não consegue escolher qual carreira é a carreira certa pra você. E muitas vezes isso acontece até com você que já fez faculdade, que você já se formou, você já tem uma profissão, talvez você já esteja lá com seus 35 anos, 40, 50 e você quer fazer mais de uma coisa. Tá tudo bem. Talvez seja aquelas pessoas que não aceitam o ou. Esses dias a minha amiga Mônica Salgado escreveu isso. Eu não sou o tipo de pessoa que quer uma carreira ou a outra, eu quero e. Você quer somar, você quer fazer mais de uma coisa. Você também pode ser uma daquelas pessoas que gosta de empreender, tem até um perfil empreendedor, mas também gosta de trabalhar para os outros, entendeu? Eu funciono na empresa, eu funciono sendo executiva, mas eu também quero empreender. Ah, meu Deus, dilema. Olá, esse é o podcast Carreira em Foco, o espaço dedicado a explorar o mundo profissional e desvendar os segredos para alcançar o sucesso em sua trajetória profissional. Venha conosco nessa jornada. Hoje eu tenho a honra de receber aqui a Bia Laguna. Eu estava lendo o currículo da Bia antes da gente começar. Eu falei, Bia, eu não vou poder falar do seu currículo porque vai acabar o episódio de tanta coisa que esse currículo tem. Não eleva meu passe, não, hein? Mas a gente já começa elevando seu passe já. Tudo bem, Bia? Tudo bem, graças a Deus, tudo certo. Eu que agradeço pelo convite, muito bom estar aqui. Seja bem-vinda. É um prazer a gente receber você aqui no nosso podcast, falando de carreira. Você aí que a gente já se conhecia, né? A gente já vem conversando sobre o podcast e carreira é com você mesmo, né? Assunto sobre carreira você tem de sobra. Então, a gente estava falando, né, de fazer duas coisas ao mesmo tempo, de como as pessoas às vezes deixam, né, de começar algo novo, porque vão colocando objeções. Então, assim, eu gosto muito de falar que eu conciliei e que tudo bem, você consegue, fazendo uma gestão de tempo adequada, você consegue não deixar aquilo que você queria fazer, né? Então, uma vez eu estava lendo uma matéria naquela Você S.A., que era multicarreiras, até de 2016, eu acho. E eu vi um depoimento lá muito interessante de uma dentista, e ela falou o seguinte, olha, eu sou dentista, fiz a faculdade, investi nos equipamentos, estou há 25 anos trabalhando, tenho minha clientela, isso me dá uma vida digna, mas fechou o ciclo de ser dentista em tempo integral. Então, eu estava muito afinada com a yoga, gostando, muito interessada, e comecei a dar aula de yoga, entrar nesse universo, conviver, né, e passei a dar aula. Então, pelo que eu percebi, ela reduziu um pouco a carga de dentista, por exemplo, trabalhar como 6 horas, né, como dentista, e 2 horas dando aula de yoga. Muitas vezes as pessoas acham que precisa ser uma transição, então, às vezes, elas nem arriscam começar algo novo, e não necessariamente. Pode acontecer uma transição gradual, mas também pode ser uma conciliação e tudo bem, né? É o que eu faço. Eu sou servidora pública estadual e trabalho com mentoria para concurso público. Então, conciliando. E a Bea já deu a dica do que a gente vai falar hoje. Nós vamos falar de conciliação de carreira. É possível você fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. E tem gente que fala assim, mas se, mas não coloca em prática, né? Igual a Bia estava falando. Você falou que você é servidora pública, se apresente para a gente. Conte um pouquinho aí, resuma o seu currículo de 50 páginas aí. Me parece. Não, eu fiz Direito e fiz pós-graduação em Processo Civil, mas não me encontrei na advocacia. E também, por influência da família da minha mãe, eu queria prestar os concursos maiores de agente de Estado, como juiz, promotor, esses concursos. E eu fui percebendo ao longo da minha jornada que eu estava querendo os bônus dessas carreiras, mas não os ônus.
Isso acontece muito, né? A gente quer o status, o salário, mas a gente às vezes não quer aquela responsabilidade ou aquele tipo de trabalho, não se sente vocacionada. Então eu falei, bom, ou eu saio do direito, eu gostava bastante, eu gostava de estudar, já estava muito afiada, ou eu faço algo intermediário, vou buscar uma saída para estar no direito, se eu não vou advogar e não vou prestar um concurso de agente do Estado. E foi quando apareceu a oportunidade, que eu nunca tinha me aberto para isso, dos concursos intermediários aí, tanto concurso de nível médio, quanto concurso de nível superior, mas como servidor. Então eu pensei, eu vou usar isso que eu estudei, estando numa equipe, auxiliando o juiz, auxiliando o promotor, usando o que eu aprendi, mas também sem sair da área, porque na época eu queria muito ficar na área. E aí surgiu a oportunidade, eu fui entrando nesse jogo aí de concurso, que tem toda uma técnica para você prestar um concurso, né? As pessoas às vezes acham que é só estudar aquelas matérias, mas a gente tem que aprender a fazer prova, né? Como a gente administra aquele saber todo, tem que aplicar aquilo. Então, as provas hoje são muito concorridas para concurso público, mas são possíveis. Cargos em que você não tem que ter algo, uma diferença, por exemplo, não exigem uma matemática avançada, o direito de mestrado, é algo possível. E muitas vezes as pessoas não conseguem passar porque elas não enxergam isso. Elas acham que só gênio que passa em concurso, que você tem que ter uma inteligência acima da média, um QI muito elevado, e não é assim mesmo. Eles exigem realmente para esse tipo de concurso o que é médio ali, né? Aí eu passei no concurso, fiquei passei nesse estadual, que é onde eu passei em 4, na verdade. 3 foram estaduais e nível médio, e um foi de nível superior, que era o concurso que remuneraria mais até, mas como a gente estava conversando, eu acabei não indo, era em outra cidade, eu acabei ficando no estadual. E por 16 anos eu trabalhei como servidora, mas com 16 anos aconteceu de eu perceber que eu não queria aquilo exclusivamente, não fechou um ciclo de ser servidora em período integral. E o tribunal ofereceu para a gente um processo de coaching para os chefes, né? Eu trabalho como chefe de seção num gabinete aqui em Ribeirão Preto. E o tribunal teve essa iniciativa maravilhosa de oferecer um processo de coaching para os chefes. Foi quando a gente se conheceu? Eu fiz, Ou foi? não aquele, eu fiz dentro do tribunal no Senac. Verdade, você já tinha feito, né? Eles, nessa linha, né? Eles fizeram o assessment, que a ferramenta diz que eu vi várias coisas a melhorar dentro do meu trabalho, na minha rotina. Foi algo lá no tribunal mesmo muito transformador. E lá eu pensei, eu queria trabalhar com isso. Como será possível, né? Trabalhar também com coaching. E aí eu fui pesquisar. Eu queria muito na área porque você escolhe um nicho para mentorar, né, para trabalhar com coaching. Eu queria na área de coaching para concurso público. Busquei uma parceria em Franca, de um rapaz que já tinha um curso, e ele falou, olha, realmente você precisa fazer a formação em coaching para trabalhar aqui e conhecer todo o funcionamento do meu curso, passar por uma sabatina aqui, a gente tem que se afinar aqui, começar o projeto juntos. E eu falei para ele, olha, me fale o que eu preciso fazer, que eu vou fazer. E ele me indicou o coaching do IBC, porque ele tinha feito por lá. E foi aí que a gente se conheceu, né? Eu e você, porque Sim. Aí eu abracei, fui fazer, e para mim foi uma experiência muito boa, muito transformadora. Então eu comecei a trabalhar no curso, preparatório para concurso, atendendo os alunos com as ferramentas do IBC. E eu percebi uma aceleração nos resultados da galera, porque quando você começa a estudar produtividade, gestão de tempo, né, tudo que a gente viu lá, acontece uma aceleração. Então, conciliando essas duas carreiras aí, trabalhar no Tribunal de Justiça das 9 às 5 e trabalhar na mentoria após, né, no horário que é depois. Muitas vezes, para conciliar a carreira, a gente tem que dobrar e aumentar o nosso horário de trabalho, porque às vezes não dá para reduzir o trabalho primeiro, né? E tem uma sobrecarga, sim, que é aí que é a pegada, administrar essa sobrecarga da conciliação. E aí também você não só faz a conciliação de trabalho, mas também você tem que colocar a família nessa conciliação, né? Você tem que dividir seu tempo para a família, dividir seu tempo para o trabalho 1, para o trabalho 2, para o trabalho 3. Exatamente. Muitas pessoas não fazem a conciliação de carreira por causa disso. Por que acontece?
tem mesmo uma redução aí do seu horário para a família, do seu horário de lazer, se você vai conciliar sem reduzir o horário. Você vai ter uma sobrecarga. Então, você vai ter que fazer essas Alguma mudanças. coisa vai ter que abrir mão. Vai ter que abrir mão. Muitas vezes as pessoas não querem porque traduzem isso como qualidade de vida em termos absolutos, e não precisa ser assim, né? Como é lá no concurso, em conciliação de carreira também, a gente trabalha em 3 frentes: é desenvolvimento de competências, as competências necessárias para você ter esse novo negócio, né? Mudança de mindset, que a gente viu muito lá no coaching, que é a mudança de mentalidade, o olhar para essa nova carreira, né? E também a gestão de tempo, que é fundamental para você conseguir não se esgotar. Então, não ter esgotamento. Vai estar feliz com o seu novo propósito, implementando algo novo, mas também não pode ter esgotamento. Porque senão não adianta nada, né? E você falou, né, do esgotamento. Hoje a gente está vendo aí várias pessoas com burnout, né? O burnout, Com burnout. E o que você faz para manter a mente saudável? Então, nessas 3 frentes aí, eu gosto muito de focar a questão da mentalidade, porque, como a gente viu lá, mentalidade é o mindset, a nossa mentalidade, a nossa configuração mental, o nosso olhar para um desafio. Então, muitas vezes, eu preciso mudar o meu olhar porque está no entorno da conciliação de carreira. Então, imagina uma cabeleireira que quer se tornar esteticista também, ou ela quer fazer uma transição. Ela vai ter que se capacitar para começar a trabalhar com estética também. Então, ela está trabalhando como cabeleireira uma boa parte do dia dela e vai ter que fazer esse curso de estética num outro horário, por exemplo. Se a visão dela para a maternidade for que a mãe boa é a mãe que está o tempo todo em que a criança não está na escola junto dela, ela não consegue desenvolver, implementar esse novo curso, porque esse olhar pode limitar. Se a visão dela para o casamento é da mulher que está disponível o tempo todo, chegou do trabalho, tem que fazer tudo sozinha, tem que cuidar do jantar, cuidar da casa, ela também não vai conseguir fazer algo extra, porque a mente dela vai funcionar da seguinte forma: depois do meu trabalho, eu preciso estar à disposição. Então, quando a gente trabalha a mudança de mentalidade, a gente trabalha o olhar para esse entorno. O que eu preciso mudar, enxergar mais tranquilamente para eu poder implementar? Não sei se você lembra lá no processo, eu até chorei. Foi o Reginaldo que estava do meu lado, falou assim: meu Deus, como é que eu vou conciliar? Porque eu que levo meu filho ao inglês, eu que levo meu filho à robótica, que horas que eu vou, né, fazer isso? Tive um episódio lá assim que eu fiquei bem sentida, e no meu processo de coaching, depois de lá, eu trabalhei isso. Para que isso se torne possível. Aí você muda seu olhar, aí se torna possível. Mas é importante ouvir isso, né? Você chegou a raciocinar que você ia precisar gerenciar seu tempo, que você ia ter que melhorar a sua rotina ou configurar melhor a sua rotina para caber tudo na sua rotina, né? Você acabou de falar: nossa, que hora que eu vou levar meu filho e tal? Porque quando é só a gente dá um jeito. Mas quando envolve marido, filho, esposa, aí é diferente, né, Bia? Não, e outra coisa, Mulher Maravilha não concilia carreira, não passa em concurso. Então, essa coisa que o marido pode falar assim: não, eu dou maior apoio financeiro, por exemplo, para a pessoa fazer o curso de estética, desde que não interfira na minha rotina, não existe. Esse desde que não interfira na minha rotina não existe. Para uma pessoa que está conciliando carreira e tem família, ela mexe na dinâmica toda da família. E isso pode ser doloroso no começo. Eu lembro que no meu processo de coaching, eu precisei trabalhar a questão aí dos horários do filho. E eu fiquei bem lá no processo, me fortaleci, a ponto de chegar para meu marido e falar: olha, para eu investir nesse começo, nós vamos precisar investir numa pessoa para levar o filho, né? No motorista, porque eu que levo ao inglês, eu que levo a robótica, e eu já tinha esse valor guardado também, porque eu guardei um certo valor para investir, né, nisso. Então, eu falei até para ele: eu faço questão de pagar essa parte, né? Estou investindo ainda, mas eu tô com dor de não levar, porque é uma troca levar o filho a um lugar, né? Levar a outro, você vai conversando. E eu lembro que eu me fortaleci lá, mas para falar com meu filho eu estava sentida. Então, fui falar para ele: filho, olha, a mamãe conseguiu uma pessoa para te levar ao inglês, uma pessoa muito legal, muito especial. Beleza. E eu assim: não, mas olha só, vai ser muito bom, porque ela vai me ajudar. Não, mãe, beleza.
Tá de boa, mãe. Tá de Pode boa, ir. né? Então, Eu até muitas prefiro outra vezes, pessoa, mãe. claro que a gente vai ter que ter horários para nossa família, isso entra na gestão de tempo, mas não daquela forma que era antes da gente conciliar a carreira. Vai mudar, né? Então, nesse ponto vai ter Mas mudança. mas o foco, que eu prestei atenção que você falava, é uma coisa muito importante, que você fez todo um planejamento, né? Você pensou, e se aquilo, eu vou ter que fazer aquilo, eu vou ter que juntar dinheiro para isso, vou ter que pensar naquilo. É um dos pilares que eu defendo muito, a gente planejar tudo, né? E você falar, eu que tenho formação de gerenciamento de projetos, você utiliza alguma ferramenta para ajudar você a gerir seu tempo? Na verdade, muito básico, para te falar a verdade, muito básico. Então, por exemplo, eu faço uma meta desde o início, fiz uma meta SMART, isso já me ajudou também. A meta tem que ser específica, mensurável, atingível, relevante, temporal, então mais para conceitos mesmo. Não pode ser superestimada, não posso querer atender mais alunos do que eu aguento. Os pilares de produtividade dentro de uma agenda, porque a agenda ela é um desdobramento do nosso cérebro. Quem não usa agenda é muito difícil conciliar a carreira. Então, uma agenda básica no Excel, sendo a agenda fixa, com pilares de produtividade, então sono, alimentação e exercício. Sigo a medicina Ayurveda, então horário, 7 horas de sono, perto das 10h30, para ter a melhor qualidade possível de sono, horário de alimentação, horário de exercício, e o resto a gente vai acomodando. Inclusive, na hora de fazer a agenda, tem coisas que são postas para nós, como o horário do tribunal, é algo posto para mim, né? E, fora isso, usei tudo que eu aprendi. Não tem o que fazer, né? Não tem que fazer, O então horário você vai aqui é conciliar com o difícil. resto, mas você não pode esbarrar nos pilares. Então, aquela pessoa que está conciliando carreira, mas indo dormir 1, 2 da manhã, aquilo não vai ser sustentável, né? Então, o meu princípio maior é a meta SMART, dentro dos pilares de produtividade, sono, alimentação, exercício, gestão de tempo, tríade do tempo, fundamental. Agenda, uso a agenda do Google, então a agenda fixa do Excel, ela é meu norte, ela tá ali para nortear, é isso aqui que eu pretendo fazer. Mas a agenda do Google, com o método GTD, que é o Getting Things Done, que eu utilizo bastante, a gente vai colocando ali, isso mudou, no horário que eu ia estudar, vai ter médico, vamos ajustar no Google mesmo. O que é o GTD mesmo? Eu me recordo de ter ouvido falar, mas eu não lembro. É o Getting Things Done, é uma metodologia do David Allen, foi traduzida como a arte de fazer acontecer. E ele propõe que a gente, quando estiver fazendo alguma coisa, uma demanda, por exemplo, eu estou estudando psicanálise. Lá no meu estudo vem para mim, nossa, precisava pagar um boleto. Uma coisa é eu parar de estudar psicanálise, abrir o aplicativo do banco, pagar o boleto, ou digitar o código, ou mesmo pagar por ali mesmo, e isso interrompe demais a produtividade. Outra coisa é eu ter um caderninho ao lado. Na hora do estudo, eu indico que seja caderno mesmo, porque o celular você pode abrir para entrar em Instagram, em WhatsApp, mas enfim, você pode usar o celular em outros momentos, mas na hora do estudo a gente sempre combina o celular estar na gaveta. Então, na rua, se você lembrar de alguma coisa, mas eu estou lá estudando. Uma coisa é anotar numa caixa de entrada, é isso que o David Allen propõe. Ele propõe que você pegue um caderninho, ou o celular, ou qualquer caixa de entrada, e você vai anotando as suas demandas ali, todas misturadas. Depois que você acabar o que você está fazendo, você vai organizar isso, colocar na sua agenda do Google, pode ser, ou em qualquer aplicativo, mas aí você vai distribuir nos momentos corretos, e depois você vai engajar, que é fazer. Então, você acorda todo dia com a sua agenda já pronta, porque em algum momento você esclareceu aquilo, organizou, usando as paletas de cores ali do Google, por exemplo, Agora, aplicativo mesmo, não, eu uso mais os conceitos, e lá no meu trabalho já tem um sistema de automação da justiça, que é o SAGE. Então, ali está tudo pronto para mim, Lá não. E me fala uma coisa, eu tava percebendo, o seu dia tem 48 horas? Ou porque o meu tem só 24?
Não, você começou porque eu faço psicanálise, porque eu tenho os alunos do curso, eu tenho o fórum, eu tenho filho, eu tenho marido, é 48 horas o seu, né? Então, Você tem um... não, é que é tudo muito picadinho, mas é como eu te falei, respeitando os pilares. Então, Aí, por e exemplo, de manhã. você faz esporte também. Então, de manhã, por exemplo, é um horário que eu não atendo aluno. Por quê? É o horário de deixar o filho na escola e fazer o exercício. E qual que é a armadilha da conciliação de carreira? Poxa, mas se eu tiver mais alunos de manhã, eu estou atendendo mais, a minha receita aumenta, eu também estou praticando mais. Sim, mas aí você vai deixar um pilar que é o exercício. Né? Então, são atendimentos assim, eu atendo menos do que eu poderia atender se eu não fosse servidora pública. Então, menos atendimentos, mas porém com o exercício físico, com esse sono regular, porque deu o horário ali, eu realmente durmo. É assim que a gente consegue. E se você não tiver com sono em dia, todo esse outro planejamento você pode cancelar ele, né? Porque se você não dormiu bem, se você não se alimentou bem, se você não pratica esporte, você não consegue levar a vida que você tem aí de 48 horas em 24, né? Senão não dá disposição. Os 3 pilares que você falou aí, sono, alimentação e exercício, assim, resumidamente, né? Eu gosto muito do livro Mude Seus Horários, Mude Sua Vida, do Dr. Surras. É um dos mais, assim, vendidos sobre rotina, né? O que ele traz ali, e outros livros de produtividade trazem também, que o sono vai dar memória pra gente, melhorar a nossa, não deixar a gente tão irritado, né? Então você tem muita irritabilidade, sistema imunológico. Para quem está aprendendo no sono, além de fixar, você ainda aprende mais. Já é comprovado que você não só fixa, mas você expande. Então, não dá para ficar estudando sem ter a memória. E o sono vai trazer essa memória. Eu li em algum lugar que é como se você estivesse editando no Word durante o dia e quando você dorme ele vai lá e clica no salvar, né? Que você vai lá e tudo que você aprendeu, você salva. É bem isso. A gente tem um curso de neurociências. A gente tem um curso de neurociências dentro do novo projeto nosso que é a Escola de Hábitos. E eu estava assistindo as aulas de neurociências porque eu não fiz essa formação, pretendo, vamos ver mais para frente, mas ele traz muito essa questão, né, do que o sono, a alimentação, o exercício fazem com a nossa estrutura, como são as trilhas neurais, e é muito interessante, porque aí você se conscientizando, você fala, eu não vou perder horas de sono no celular, eu não vou perder horas de sono no Netflix, sendo que eu quero aprender cada vez mais, eu quero acordar amanhã e me exercitar bem, e aí você faz as escolhas, né? O exercício também. Já tem estudos comprovando, pesquisas comprovando que o estudo está ligado à cognição. Então, você rejuvenesce seu cérebro e também aprende melhor. Um corpo em movimento, uma mente em movimento, né? Então, tem que colocar o exercício ali para você conseguir conciliar a carreira e estar firme lá. E a alimentação, claro, a gente é o que a gente come. Se você se empanturra de muito carboidrato, muita gordura, come coisas que não são saudáveis, você também não vai ter disposição para aprender e se capacitar para uma carreira nova. Vai ficar mais difícil. Com certeza. Eu fazia uma pós-graduação no sábado, né? E a gente tinha 1 hora de almoço para poder comer e voltar para pós. E aí a gente comia rápido, comia porcaria, porque você não tinha muito restaurante perto da faculdade, e aí você voltava com sono, um cansaço, e aí depois da 1 hora já era, você não conseguia mais ficar guardando as coisas. E aí eu falei, pô, eu tenho que comer menos para chegar na aula ainda prestar atenção, porque senão não tem aproveitamento também, né? O seu organismo ele vai ter que queimar, digerir tudo aquilo que você consumiu, né? E aí ele vai usar energia, né? Um excesso de açúcar, de carboidrato, a gente não entra nunca em cardápio com os alunos, não é coach de emagrecimento, mas a gente pontua os pilares, né? Que esse excesso de inflamatório, né? Você fica inflamado de consumir em excesso esse tipo de alimento. E aí, para sua produtividade não é legal. Esse livro, inclusive, fala dos horários, Mude Seus Horários, Mude Sua Vida, fala que quanto mais você tiver horários regulares, tanto para se alimentar, quanto para dormir, quanto para fazer exercício, para o seu corpo, em termos de produtividade, é muito bom, porque ele vai virar um reloginho, né? Então, uma vez que a pessoa se conscientiza disso e começa a implementar os hábitos, ela vai tendo mais força para conciliar mesmo.
Ô, Bia, eu tava lembrando de uma coisa aqui, né? Na segunda-feira, eu cheguei no trabalho e aí todo mundo com sono, assim. Eu falei, gente, o que aconteceu, né? Falei, o que aconteceu que vocês estão com sono? Então, fiquei assistindo Fantástico, porque ia falar da Larissa Manoela. Ah, Me arrependi, porque agora eu sei que agora segunda-feira vai ser brava. Então, às vezes a gente tá acostumado a dormir num horário, né? E a gente, não, vou ficar só hoje. Aí no outro dia, preferem tudo. Essa questão da não, tela não tem também, né? energia. A questão da tela. A gente já sabe que a tela, ela influencia na produção de melatonina, ela afeta também. Então, quando a gente Com fala de certeza. dormir num determinado horário, tem toda uma higiene do sono que começa ali quando a gente acorda. Ter um contato com a luminosidade, não ficar o dia inteiro fechado no escritório, porque a luminosidade também tem a ver com a produção, né, de melatonina. Não ficar na tela até muito tarde, porque influencia. Não jantar muito tarde, isso também influencia no sono. Então, são coisas que, claro, tem os profissionais dessas áreas que fazem o cardápio, cuidam dessa orientação, mas em coaching de produtividade, a gente bebe um pouquinho dessas fontes. A gente indica para os alunos da literatura, olha, sobre hábitos, isso, né? Sempre apoiado em muitos livros de qualidade sobre produtividade, mas a gente bebe dessa fonte, a gente fala sobre isso. Ó, pessoal, então agora vocês sabem o que que ela faz para fazer tudo isso em 24 horas. Então, se você dorme tarde, se você come 10 horas da noite, janta 10 horas da noite, tá na hora de mudar os seus hábitos para você poder também colher um pouco dos frutos, né? Eu já Ô, vi educadores físicos e mesmo pessoas que trabalham com nutrição e mentorias na internet falando de se alimentar mais tarde também, depois de um treino, a pessoa chega 10, 11 da noite, mas eu sigo essa doutrina do Mude Seus Horários, Mude Sua Vida e da Ayurveda também, eu acho que faz diferença. Sim, para mim também, né, como mentora, dizendo o que funciona para mim, eu é, é gosto a, dessa doutrina. é a mesma coisa na musculação. As pessoas, elas treinam, né? Elas fazem musculação e aí elas dormem pouco. E aí o resultado não vem. Puxa, mas eu tô puxando não sei quantos quilos de ferro, eu tô comendo direitinho, proteína. Mas se você não fizer a boa higienização do sono, tudo isso que é onde eles dizem que é onde você ganha musculatura, né? Que a regeneração acontece durante o sono. Então é a mesma coisa que você está falando. Se você não tiver uma boa noite de sono, uma boa alimentação, você já começa errado. Outra coisa que você falou aí que me trouxe, né, um gancho, a pessoa começa a fazer musculação e é aquela história, você resolve que você vai fazer exercício físico. Então, até então você era sedentário e resolve fazer exercício físico. Compra uma roupa fitness lá, chega à academia, puxa o seu peso, chega em casa, olha no espelho e nada. E no dia seguinte você volta e olha, nada. Então, vai passar um tempo aí para você, depois que você estabeleceu esse hábito, para você começar a olhar e ter resultado. E o que a gente tem visto? Por exemplo, eu vou dar um exemplo aí do exercício, do emagrecimento, mas acontece com o estudo também. A pessoa, assim, ela quer uma transformação rápida e em 3 meses que ela está tentando implementar um hábito, às vezes nem está tão implementado assim, não estou evoluindo, estou no platô. Não deu nem tempo, tá no bom ainda, né? Tem chão para ficar ótimo. Então, essa é uma questão também, quando a gente está começando algo novo, que a gente não começa perfeito, né? A paciência, ela faz parte de todo o contexto da vida, né? A gente precisa ter paciência para tudo. E falando de paciência, como que foi para você quando você decidiu? Eu estava preparado para falar de transição de carreira, conciliação de carreira, mas assim, a Bia ela faz tudo ao mesmo tempo. Então assim, ela não trocou, ela só Eu acrescenta. não fiz transição, é verdade. Você não Eu atendo pessoas que fizeram a transição e queria falar um pouquinho, sim, dessa questão da transição e da conciliação. Por exemplo, Claro. às vezes uma pessoa me procura e fala, olha, eu queria, como eu te falei no caso da dentista, eu queria fazer algo sem deixar isso que eu já faço. Então, tem que ter um trabalho aí de todas essas ferramentas, inclusive das que você perguntou, uso SWOT também, PDCA,
uso todas, assim, gosto muito, uso as que eu mais gosto e tal. Mas então a gente vai ter que usar aí a gestão de tempo para fazer essa conciliação. Só que tem pessoas, e depois pode ser que aconteça a transição, mas tem pessoas que já chegam querendo a transição. Então, por exemplo, uma moça que diz o seguinte: olha, eu sou economista e fechou um ciclo de ser economista, eu não quero mais trabalhar com isso. E eu queria ser fotógrafa. Porém, o meu marido não concorda que eu deixe a minha profissão, porque tem uma entrada aí, né? Em casa a gente ajuda, né? Compõe o orçamento. E ele não concorda e eu estou muito frustrada porque eu quero me tornar fotógrafa e tal. Então, quais são as opções quando a gente quer começar algo novo? Tanto para conciliar quanto para fazer transição. Ou a gente trabalha bastante naquilo que a gente já está trabalhando e faz um colchão, para depois, num determinado momento, a gente pedir demissão e começar a se capacitar e ir para outra área, ou a gente vai fazer ao mesmo tempo. Então, por exemplo, a economista vai trabalhar durante o dia, está entregando aquele valor em casa, está compondo orçamento, vai fazer o curso de fotografia à noite. Com um dinheirinho do curso, do trabalho dela, em vez dela pôr em casa, vai comprar um equipamento. O que ela vai fazer sábado à tarde? Trabalhar numa festa. De repente, à noite, no casamento. Então, a transição de carreira geralmente implica uma sobrecarga, sim. Se esse marido não estiver disposto nem a financiar, e aí acho que não é obrigação de um adulto financiar o outro, a gente conversa sobre isso também, é um arranjo dentro dos relacionamentos, né? Mas, olha, a esposa não tem condição, não quero financiar, a gente já tem 2 filhos, não quero financiar, né? Tem um terceiro investimento. Então eu vou conciliar e em final de semana tem que ter essa colaboração de que o outro está implementando algo novo, porque vai estar ausente, vai estar cansado, né? Então envolve muita coisa, você fazer conciliação ou fazer transição, uma mudança para os filhos, para marido, para a esposa, tem que todo mundo estar alinhado, senão é muito difícil. E você estava comentando justamente desse caso aí que ela queria ser fotógrafa, e eu fiquei pensando, né? Não existe uma chavinha que você vira e fala: agora eu vou ser fotógrafo. Ao menos que você nasceu herdeiro, né? Você nasceu herdeiro, você é o que você quiser a qualquer momento. Mas, de novo... E mesmo assim, ela não vai se tornar uma boa fotógrafa da noite para o dia, né? É porque herança Tudo tem um aprendizado, uma prática. Pode falar. Não, tudo tem um aprendizado e uma prática. Tudo tem um aprendizado. Não, eu, pelo que a gente está conversando, não tem uma chavinha, né? Então, eu tenho que começar aos poucos, né? Eu não posso abandonar a minha área original. Eu até entendo que a gente chega num certo ponto, a gente fala: cansei, não quero mais fazer isso. A gente é muito novo, né? Quando a gente tem que escolher a nossa profissão. E aí, a gente acaba, às vezes, entrando numa área e a gente nem conhecia, a gente nem sabia como funcionava, a gente foi lá, pagou para ver e tá lá até hoje. É o meu ganha-pão, é meu sustento, mas não é o que me faz feliz, né? E aí tem esse negócio, né? Fazer uma transição, mas pelo que você tá falando, a gente tem que começar devagar, né, Beato? Não tem uma chavinha que desliga. Porque Liga e você desliga. você primeiro vai ter que escolher uma dessas 2 formas de começar a aprender algo, de investir em algo, porque tem um investimento, né? Eu lembro quando eu comecei, na época que a gente se conheceu lá, quando eu comecei, eu precisei alugar uma sala para atender mesmo que online, porque a minha casa não tinha um lugar reservado para isso. Eu trabalhava no fórum, não existia home office na época. Então, não tinha um espaço na minha casa, nunca foi necessário. E aí eu tinha que alugar uma sala. Eu lembro que no meu processo de coaching eu falei para a coach, nossa, mas eu tenho que alugar uma sala, porque a minha casa tem gente passando, tem que ter privacidade. Ela falou: você vai alugar uma sala, é necessário para a implementação aí do trabalho, para que dê certo? Eu falei: nossa, mas e se eu não conseguir? Se eu não conseguir fazer as 2 coisas ao mesmo tempo e tiver que rescindir, vou ter que pagar multa. Ela falou: e essa multa vai ser assim na Paulista ou em Manhattan? Onde que você vai alugar essa sala que essa multa tem que pagar? A gente potencializa muito, né? E as objeções, né? Então, assim, eu vou começar atendendo gratuitamente, porque eu preciso me tornar mentora. Eu já tenho a teoria, já tenho meu certificado, já passei em 4 concursos, então naquilo que eu queria mentorar, eu já tinha um resultado, mas
para se tornar uma mentora e uma coach, você tem que ter a prática. Então, no início, lá no curso, parceiro, eu comecei atendendo gratuitamente. Então, esse valor da sala alugada e o valor do investimento do IBC, e qualquer valor inicial vai sair do seu primeiro. Bolso. Sim. Vai sair do seu primeiro, né, trabalho. Não tem outro jeito. Então, Com certeza. essa é a forma, né? Mas é investimento, né? Hã? É investimento. Investimento, aí que tá, tem muita gente que tá deixando de começar algo novo porque não quer investir, só que você já viu alguém que a pessoa falou assim, então, casei, agora eu vou levar flores, vou levar ao cinema, né, agora que eu consegui, não, primeiro você conquista, depois você casa, ou então, nossa, agora que eu fui promovido aqui no meu trabalho, a gestor, agora eu vou mostrar serviço. Não tem isso, você primeiro investe em qualquer área, em relacionamento, para depois colher os frutos. Para depois. Então, numa conciliação não é diferente. Você estava falando de a gente escolher muito cedo. Existia um determinismo muito grande antigamente. A pessoa escolheu, por exemplo, nossas mães lá, né, que fazia assim, assistente social, né? Ou a pessoa fez direito, vai advogar, medicina, é médico. Você tinha muito mais um determinismo. Hoje, as carreiras estão mais fluidas. Às vezes a pessoa entra numa faculdade, claro que aquilo vai ser muito importante, é bom que ela escolha com carinho, preste atenção, mas as pessoas conseguem transitar muito melhor. Eu vi uma entrevista de um moço, ele fez engenharia de produção. Que a gente imagina ali a pessoa gerenciando uma linha de produção, de uma indústria e tal. E ele trabalha numa empresa de games. Ele vê qual vai ser a empresa de marketing que será contratada, qual é o orçamento para aquela empresa, quantas pessoas vão trabalhar fazendo game, enfim, olha que diferente, né? Então, tem pessoas que fazem direito e gostam de moda, trabalham com fashion law, tem gente que faz moda e trabalha numa grande empresa ou faz algo artesanal. Então, tá bem legal para escolher carreira, tendo essa transitando aí, né, nesse aspecto. No passado era muito mais difícil a gente entrar em alguma área, né? Eu lembro, né? A gente percebia que na época, eu lembro quando eu fazia ensino médio, as pessoas tinham 3 cursos que elas queriam fazer: engenharia, direito e medicina. Então, são esses 3 que dão dinheiro, nem gostava, mas eu vou fazer porque dá dinheiro, porque é isso, porque é aquilo. Hoje a gente tem um leque aí a mais aí de opções, né? Quando eu fui fazer, eu fiz ciência da computação. Falei, gente... Nossa, que área excelente, hein? Você imagina nos anos 2000, que nem internet tinha direito, eu vou fazer ciência da computação. Cheguei lá, falei, eu vou entrar no Orkut, eu vou vou mexer no e-mail, vou entrar na internet. Cheguei na faculdade, matemática, estatística. Falei, gente, traz o computador, cadê o computador? Então, hoje a gente tem mais opção, né, de curso. Hoje existe mais áreas. E tem áreas que morreram também, né? Tem áreas que nem tem mais nem se forma mais. Na questão da disrupção, é disruptivo às vezes, né? A pessoa tinha mais ou menos aquela história da Kodak, né? Que revelava foto. E aí vem uma máquina de uma câmera digital e aquilo ali não tem mais, né? O ascensorista, ainda mais agora com inteligência artificial, tem muita conversa sobre a transformação, sobre o que não vai existir, sobre o que virá de novo, né? Eu tava pensando, eu falei, poxa, Fabrício, que profissão que não existe mais? Datilógrafo. Datilógrafo. Existe, como é que fala? Quando ascensorista, você não vai ter mesmo uma pessoa mudando lá o elevador, não tem mais, não é? Eu fui num prédio no centro aqui em Ribeirão que tinha. Tinha? Tinha, ele pergunta, qual o andar que você vai? Bem em extinção, né? Exatamente. Bea, queria saber mais uma coisa de você. Então, você contou a sua história aqui pra gente no podcast, e você teve o seu momento de agora eu quero fazer tal coisa, agora eu quero mudar, agora eu vou fazer tal curso. Aí eu tava pensando, né? Você comentou agora, nem existia home office. Como que foi para você? Porque eu que te conheço, né? Você fez o curso de coaching em 2019. Como que foi para você em 2020 e até a pandemia já?
Você achou que você ia ter que desistir? Você achou que, putz, e agora? Desisto? Fico só com o fórum? Pois é, eu tô em duas áreas em que não sofri, como por exemplo, imagina dois restaurantes, né, que não tem delivery. Aí um fala assim, poxa, veio a pandemia, eu não tenho delivery, vou fechar. O outro fala, veio a pandemia e eu não tenho delivery, eu vou passar a ter, e isso pode ser depois algo que Uma oportunidade. fique uma oportunidade, não cede ameaça, né? Na minha situação, eu estava parceira de um curso online que atende o Brasil inteiro. Não afetou. Então, não senti uma mudança, porque eu já estava em 2019, eu aluguei a sala para atender online. Então, essa sala que eu aluguei era para atender online. Ah, você não recebia. Ah, Não, eu verdade. precisava de um espaço como esse que nós temos hoje, que esse hoje, graças a Deus, eu acabei que eu comprei uma casa com escritório por causa da pandemia. Isso é interessante falar também, vou te contar, mas o que aconteceu? Eu estava no fórum e eu comecei a atender nessa sala, mas o Brasil todo, porque o curso ele é nacional. Então, e é um barato, porque você está atendendo uma pessoa do Rio de Janeiro, de repente vem uma pessoa da Bahia. Eu não tive esse impacto, né? E o tribunal começou a implementar o trabalho online, começou a fazer ponto eletrônico, a gente começou a trabalhar em casa, e eu fui percebendo que era algo que vinha para ficar no tribunal. Por quê? Impactou o orçamento do tribunal, isso trouxe uma economia gigante, porque é menos vale transporte, o prédio, menos tempo com energia ali, então foram milhões que o tribunal lucrou, né? E aí, o meu marido, apesar de trabalhar numa empresa de software, ele também não tinha o hábito do home office, ele ia todo dia para o trabalho, e aí ele também Precisou fazer se home office. adaptou e gostou, e aí eu conversei com ele, você lembra, a gente trabalha muito visualização em mentoria e coaching, né? Visualizar para depois tomar o passo ali, criar, Exato. ser, fazer, né? Para Sim. ter resultados. E eu comecei a mentalizar essa casa com esses dois espaços, porque eu falei, olha, eu vou rescindir com a sala e deixo de pagar esse aluguel. E aí você tem um espaço só seu dentro da sua E casa. aí eu tenho espaço só meu dentro da minha casa para trabalhar com qualidade nos dias do fórum, que veio para ficar, e para fazer os atendimentos à noite, como a gente está aqui fazendo, né? Ele também, falei, olha, a gente vai ter uma economia de transporte, não vai ter que pagar tanto estacionamento, é uma economia, né? Não tem que almoçar em restaurante tanto. Então, com isso... Qualidade de vida também, né? A qualidade de vida também. Eu gosto do híbrido, eu sou suspeita porque eu gosto de estar lá, eu também vou 2 gosto dias do ao híbrido. fórum. Você gosta? Do híbrido. Eu não gosto 100% home office, não. Nenhum, nem outro, né? Mas o que aconteceu foi o seguinte, eu visualizei uma casa com esses dois espaços e eu falei para ele, nós vamos dar esse passo. Dá medo, a gente teve que também investir, mas valeu muito a pena, porque a gente está com os dois espaços e implementou. Então, eu não tive esse impacto pelas áreas que eu escolhi, né? Tive. Eu acho que tem algumas áreas que a pandemia, é até chato isso que eu vou falar, mas ela ajudou pelo fato de home office, né? Na minha empresa, o nosso cliente é público. E ele não aceitava reunião online. Então você tinha que pegar o carro, a gente estava até conversando isso antes aqui, né? Você tinha que pegar o carro e viajar, sei lá, 600, 400, 500 quilômetros, 300 quilômetros, sei lá, para fazer uma reunião de 50 minutos e voltar. Então isso era muito desgastante. Custoso para a empresa, hein? Custo, custo. E então, assim, facilitou bastante, porque aí os órgãos públicos, eles falam, não, funciona pela internet, funciona. E aí a gente passou a fazer também. Então, assim, claro que não é todo mundo que saiu ganhando, né? Porque o home office, ele também, ele atrapalhou um pouquinho a economia, porque o pessoal não sai, não vai almoçar no restaurante, no intervalo não compra, não vai nas lojas comprar. O restaurante do fórum fechou na pandemia. Imagina. E não reabriu. Por quê? Não haveria um movimento que justificasse esse investimento. Então, não tem mais restaurante dentro do Fórum de Ribeirão Preto. O restaurante em frente à minha empresa também fechou e não abriu. Então, assim, certamente, como tudo, né, que traz essa mudança, algumas pessoas foram beneficiadas nos seus negócios com a pandemia, é verdade isso, e outras
Não, né? Foi Mas se a gente for analisar o tempo, a gente estava falando agora, se eu não me engano, antigamente tinha locadora, né? Antigamente tinha aquela locadora de filme, né? Você falou de revelar foto. Antigamente tinha locadora de filme. Hoje a gente não precisa, a gente tem o Netflix. A A gente gente estava tem. falando de disrupção, você falou, tô pensando que acabou. Eu tenho um amigo que tinha aqui em Ribeirão uma locadora de vídeos, realmente. Ele teve que se adaptar, Sim. mas faz parte, né? A gente precisa realmente evoluir. E, assim, por mais que foi triste, foi uma evolução. Mas se a gente for perceber, eu estava falando hoje para uns amigos, que era através de momentos difíceis que a gente evolui. Muitas coisas foram criadas durante a guerra. Então, a internet, medicamentos, bastante coisa que hoje a gente tem com facilidade, a necessidade foi por causa da guerra. Então, eu acho que a gente tem também uma evolução, né, nessas mudanças. Claro que, assim, como tem, no caso da pandemia, teve, como é que fala? Mortes, né? Aí é triste, mas deixando isso de lado, a gente aprende muito, né? Não, eu acho que as crises, elas vão, por exemplo, Covid teve morte, guerra tem morte. A gente vê que nas crises tem, claro, todo prejuízo, mas realmente também tem ali a necessidade, né? Faz a criatividade aflorar ali, as necessidades fazem com que isso aconteça. Mas eu estava vendo outro dia um podcast do Sócios, lá do Bruno Perini, né? E ele estava recebendo uma pessoa que estava falando sobre inteligência artificial, era o Walter Longo, que era o CEO da Abril lá, e uma outra pessoa, eles estavam falando sobre essa questão da disrupção, que não tem mais locadora, o que é a inteligência artificial, né? Tem os pessimistas e tem os mais românticos e otimistas, qual a visão tal. Mas eu achei barato, porque o outro entrevistado falou assim, olha, e eu já tenho um curso sobre o chat GPT, tal. Então, às vezes a gente fala assim, vai vir o chat GPT, vai vir inteligência artificial e vai acabar com algumas áreas, mas também está criando outras, porque quando que existia curso de chat GPT? Né? Essas pessoas que estão trabalhando para que isso aconteça. Então, vai havendo mudança também, né, no tipo de trabalho. Com certeza, mas deixa eu comentar uma coisa. A inteligência artificial, ela não é nova. Quando eu estava na faculdade, nos anos 2000, eu li um livro de inteligência artificial de 1997. Então, assim, as pessoas estão assustadas com a inteligência artificial, é normal. Mas eu acho que ela veio mais para ajudar. Eu não acredito que essas teorias que o pessoal está falando que ela vai substituir o homem. Eu acho que a gente tem que aproveitar a oportunidade, né? E usar o chat GPT ao nosso favor. Tem uma parte lá do meu trabalho no tribunal, porque a gente tem alguns trabalhos que a gente gosta dentro do nosso cargo, tem outros que não, e tem algumas coisas que a gente faz lá que são bem mecânicas no serviço público ainda. Então, de repente, eu tiro um horário do dia lá para fazer aquilo que é bem mecânico. E eu fico imaginando, assim, quem dera a inteligência artificial pudesse fazer essa parte do meu trabalho, para eu fazer outras, né? Com certeza. E realmente tem coisas ali que, para os mais otimistas e românticos, era o caso do Walter Longo nessa entrevista, que é um futurista, uma pessoa muito interessante de ver as entrevistas dele. Ele também vê dessa forma que, enquanto um carro autônomo ali está se dirigindo para um determinado lugar, se quiser, um pai pode conversar com o filho atrás, ao invés de estar preocupado em dirigir, né? Vai depender muito do caminho. E tem os filmes sobre isso, né? O da Odisseia, bem antigo lá, da Odisseia no espaço, que a máquina já percebeu que o homem estava querendo articular contra ela. A gente vê filmes que a inteligência artificial se vira contra o homem. As máquinas se revoltaram. Mas vai saber, né? No tribunal, eu espero que uma parte ali fique bem com a inteligência mesmo, porque a gente fica fazendo um trabalho repetitivo muitas vezes, né? E agora acho que a tendência é essa mesmo, né? Bea, eu queria te agradecer. O podcast passou muito rápido e eu queria aproveitar aqui, ó, gente, para ela não ter como fugir e convidar ela para voltar para a gente falar sobre concurso. Eu fiquei interessado em saber mais sobre concurso, porque, gente, ela ajuda as pessoas a passar no concurso. Bea, você quer falar rapidamente sobre o aplicativo ou você quer deixar para o próximo episódio?
Sobre o meu parceiro, a Brabo Concursos, é Exato, isso? exato. Ah, então, gosto de deixar aqui o nome, né? A Brabo Concursos. A Brabo, 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 do Matheus Andrade. pra Ele frisar, né? hoje, Brabo. com B, Brabo. O Matheus Andrade, hoje, ele é o maior youtuber para concurso público. Então, o canal dele é gigante no YouTube. É só colocar lá o Brabo. Chama Brabo por causa dele. A gente vai marcar ele aqui. Ah, vamos. Vamos marcar Porque ele aqui. o curso, ele surgiu como Cursos 360, mas pegou tanto essa questão do Brabo, ele é o Brabo dos concursos, que hoje o nome do curso é Brabo Concursos. E foi um barato, porque é um moço novo, ele era escrevente em Franca, e ele resolveu ensinar as pessoas com o celular dele a estudar, mas deu tão certo que ele começou a contratar professores para dar aula sobre aqueles assuntos, e hoje ele tem um dos maiores cursos preparatórios para concurso do Brasil, com um método bem enxuto, que é a Brabo. É só botar lá na internet Brabo Concursos, que é facinho de achar. Pessoal, ficou curioso, né? Nós vamos falar de concurso no próximo episódio, tá certo? Bia, Convite aceito. Aê, eu falei, ó, vou falar ao vivo, que ela não tem como sair. Boa. Agradeço muito a sua participação, adorei o nosso bate-papo. Se deixar, a gente ficaria até amanhã aqui, né? Conversando. E queria deixar aqui as palavras finais para você. E obrigado por ter participado. Eu que agradeço, e eu deixo aqui de mensagem para o pessoal, quem achar que fechou um ciclo em algo, saiba que é possível conciliar, transitar, a gente tem muito tempo aí para fazer as coisas que a gente gosta, com propósito, e eu estou à disposição para quem precisar de ajuda. Pessoal, eu vou deixar aqui o contato da Bea também, para vocês entrarem em contato com ela também. Bea, muito obrigado, viu? Até mais. Tchau. E por hoje é só. Esse episódio usou áudios e vídeos da Bruna Fioretti. Se puder nos ajudar, estamos no apoia.se/Carreira em Foco. E também não deixe de nos seguir no Instagram, @carreiraemfoco_. Indica aos amigos, curta esse conteúdo e vamos juntos nessa jornada.